Livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, pelo livre acesso que temos a ela, Senhor, e por podermos sermos alimentados pela tua palavra, para que de fato nós alcancemos o desenvolvimento da nossa fé, dessa fé que agrada ao Senhor. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações de forma que de fato nossa mente seja iluminada e nosso coração seja tocado, impactado e transformado. Para isso, Senhor, que a tua mensagem venha incendiada pelo teu Espírito, de tal forma, Senhor, que venha nos levar a uma prostração, uma rendição total a ti, de forma que possamos sair daqui, Senhor, não na euforia dos homens, mas no quebrantamento verdadeiro daqueles que pela revelação da tua palavra enxergam os seus pecados e veem a veracidade de suas vidas. Seja para a tua honra, seja para a tua glória, Senhor, todas as coisas. Te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais difíceis que a igreja atravessa é a respeito da segurança e da certeza da salvação. Quando se fala de salvação, nós temos 4 grupos, né? Os que são salvos e sabem que são, os que são salvos e não sabem que são, os que não são salvos e sabem que não são, e os que não são salvos, mas pensam que são. Esses 4 grupos constituem a humanidade de maneira geral. É engraçado porque nós entendemos que aqueles que não são salvos, que aqueles que não têm Cristo, né, eles é fácil de detectar. Mas o problema é que no seio da igreja, no meio da igreja, existem muitos que não são salvos, mas que pensam que são. Existem muitos que não reconhecem de fato Deus, apenas admitem Deus. Há tantas pessoas que têm aquela coisa da religiosidade. Há tantas pessoas que acham que religião salva, que privilégio religioso salva. Pessoas que admitem Deus, admiram Deus, mas jamais reconhecem Deus em sua vida. Porque não passaram pelo processo da regeneração. É incrível como pessoas
continuam pensando que por fazerem o bem, por serem boas, por terem um caráter bom, por fazerem coisas dignas, corretas, elas são regeneradas e, por consequência, salvas. As pessoas não entendem o que os teólogos chamam de virtude cívica. Pessoas podem fazer o bem, pessoas podem ter uma personalidade e uma característica idônea, honesta, e nem por isso serem salvos. Porque para ser salvo, você primeiro precisa reconhecer Deus na sua vida, você precisa direcionar a sua vida em Cristo, e não há nenhum meio pelo qual alguém possa ser salvo que não seja única e exclusivamente por Cristo Jesus. Então tem um monte de religiosos adorando tudo quanto é Deus, imagens e tudo mais, e achando que vão ser salvos. Admitem Cristo, mas adoram outros deuses, sejam eles mortos ou vivos, e não única e exclusivamente Cristo Jesus. Então, às vezes as pessoas são tão religiosas, têm virtudes cívicas, e as pessoas acham que isso é suficiente, por isso as pessoas ficam olhando, mas aquela pessoa, como Deus não pode salvar uma pessoa tão boa, tão ótima, e tão isso, e tão aquilo, tão cheia de caráter, e as pessoas até condenam e questionam Deus, como se Deus punisse inocentes. Só que Deus não pune inocentes, nunca puniu e jamais punirá, porque Deus é justiça. Deus não pune inocentes, Deus redime culpados. Todos são culpados diante de Deus, todos são culpados diante de Deus, não há um inocente qualquer. Nenhuma criança nasce inocente, ela nasce em pecado. Então Deus não pune inocentes, Deus redime culpados. E essas pessoas, muitas vezes, que você acha, é semelhante a uma história que eu li, que num prédio começou a pegar fogo, e houve uma comoção geral, e os bombeiros vieram, e os bombeiros, como heróis, entraram e salvaram todas as pessoas, e foram tirando no meio do fogo, no meio da fumaça, e o fogo foi se alastrando. E quando eles pensaram que tinham tirado todas as pessoas, salvo todas as pessoas, disseram: olha, tem uma criança lá ainda. E agora o fogo estava alto, e chegou um homem e viu aquilo, e ele entrou rapidamente para aquele prédio em chamas, e ele não era bombeiro, e ele entrou para aquele prédio em chamas, e de repente, depois de um tempo, todo mundo atônito, porque como pode ele entrar com coragem? Ele sai no meio da fumaça, carregando algo no colo, e todo mundo aplaude e fica extasiado, achando que ele trouxe a criança, mas ele não trouxe a criança, ele trouxe uma sacola cheia de dinheiro que lhe pertencia, foi para isso que ele entrou ali. Então, muitas vezes, o que essa história diz é que as pessoas não fazem as coisas para a glória de Deus, elas fazem as coisas por um interesse próprio, e não para a glória de Deus. Para que você possa entender a glória de Deus, para que você possa voltar-se para Deus, você precisa nascer de novo. E as pessoas não entendem isso. Quando Jesus se dirigiu, quando Nicodemos, melhor dizendo, se dirigiu a Jesus de noite para ninguém ver, Nicodemos era um líder do Sinédrio. O Sinédrio era formado por 70 pessoas, entre eles saduceus, fariseus, eram os líderes religiosos, eram os que comandavam a religião, eram os que ditavam as normas e regras religiosas e espirituais, eram as referências religiosas. Ele não era só um pertencente ao Sinédrio, ele era o líder do Sinédrio, ele era rabi, ele era mestre, ele ensinava a religião.
ele era um exemplo, uma referência. Ele era um religioso dos pés à cabeça, ele era aquela expressão do religioso, como tem tanta gente admirando, tanta gente reverenciando. Mas esse religioso chegou diante de Jesus e disse: vejo que tu és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for da parte de Deus. Ou seja, aquele religioso mostrou que tinha a cabeça esclarecida, porque é isso que os religiosos têm, é uma cabeça esclarecida. Mas aí Jesus disse para ele, de cara, Jesus não respondeu para ele dizendo: Lisonza, obrigado por você me considerar, por você me elogiar, por você me exaltar, nada disso. E cara, Jesus disse para ele: necessário você nascer de novo. Ou seja, Jesus está dizendo para ele: você tem esclarecimento intelectual, mas você está morto espiritualmente. Você precisa nascer espiritualmente, porque você está em pecado. O pecado fez a morte espiritual. E a menos que o Espírito Santo vivifique você, faça você regerar-se de novo, não fisicamente, mas espiritualmente, você não verá o reino dos céus. E é engraçado isso, né? Que tem um monte de gente que nós conhecemos, convivemos, que são religiosos, que têm as suas imagens, que têm as suas coisas, que fazem os seus sacrifícios, que falam de Deus o tempo todo, que diz agradecer a Deus o tempo todo. São cabeças esclarecidas, admitindo a existência de Deus, admitindo que Deus é Deus, que Jesus Cristo é Jesus Cristo, mas o coração não foi redimido, o coração não foi purificado, o coração não foi transformado, não nasceu espiritualmente. E cabeça esclarecida sem coração redimido, esse esclarecimento intelectual não vai levar à salvação. Não leva ninguém à salvação. Então você precisa ser gerado de novo. E há uma diferença nesse texto entre Caim e Abel, daquele religioso não regenerado e do homem regenerado. E essa é a diferença de quem é, de quem não é. Dentro da igreja nós encontramos, infelizmente, muitos que são religiosos não regenerados. Pois é claro que a chamada externa, a pregação do evangelho é dada a todos. A chamada externa, exterior, muitos dos que são chamados vêm. Muitos não, resistem, se fecham, mas muitos vêm, e daqueles muitos que vêm, poucos serão escolhidos. Então, não é só você ouvir o Evangelho, admirar o Evangelho, ouvir uma chamada externa, vir e admitir Jesus e cantar e louvar. Se você não tiver a vivificação, a regeneração, você não será salvo. Você não alcançará a fé salvífica. Você não terá a tua vida transformada, moldada e voltada para Deus. Essa é a pura verdade que a palavra de Deus declara para cada um de nós. E não tem como ser diferente. Infelizmente. Infelizmente, poucos dentro da igreja serão escolhidos e muitos dos chamados não serão escolhidos. E aqui nós temos o verdadeiro retrato disso. Nós temos alguém religioso e alguém escolhido. Nós temos a diferença de um religioso para um eleito de Deus. Porque todos aqueles que foram separados, eleitos de Deus, eles serão regenerados e alcançarão a fé. Mas os religiosos não. Então não adianta só você admitir, não adianta você admirar, não adianta você dizer que você gosta e agradece, se você não nascer de novo. E aqui nós temos a representatividade disso.
nós temos a evidência de quem é regenerado e de quem não é, né? A palavra de Deus diz que quando Adão e Eva coabitaram, nasceu primeiro um varão chamado Caim, e depois nasceu Abel. E ela é clara quando ela diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Veja que você não pode se considerar adorador desvencilhado da oferta. Oferta e adoração estão conectados. Não existe adoração sem oferta. É claro que quando a gente fala em oferta, a única coisa que passa na cabeça da gente é algo material, mas é muito mais do que isso, sem deixar de incluir isso. Qual a diferença aqui? Por que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Ambos ofertaram ao Senhor. Veja que é interessante observarmos que ambos, e nós estamos falando de um que é regenerado e de outro que não é apenas religioso, ambos ofertam a Deus. Ambos fazem algo para Deus. Ambos dizem obedecer a Deus. Então nós temos um ímpio totalmente ímpio, que ele não está nem aí. E tem um religioso que diz ter alguma reverência, temor a Deus. Por que Deus se agradou de um e de outro? Porque um era oferta de fruto da terra, de cereais, e o outro era de animais. Você pode tentar um monte de coisa, alguns teólogos, porque é uma oferta de sangue, não sei, mas a verdade é uma só: é que Abel ofereceu primeiro as primícias. Abel ofereceu o que era primeiro e ofereceu o que era melhor. Essa é a diferença. Ele não ofereceu algo depois, aquilo que sobrava, aquilo que era depois de ocupar todas as coisas, se preocupar com as coisas. Ele disse: primeiro o Senhor, primeiro para o Senhor. A minha vida, a minha devoção é primeiramente para o Senhor. É o Senhor em primeiro lugar. Essa oferta de Abel e a oferta da gente, ela evidencia, ela caracteriza o estado espiritual que estamos. Ela diz: de fato, primeiro Deus. De fato, eu reconheço Deus, porque admitir, você não precisa se envolver, mas para reconhecer, você tem que estar totalmente envolvido. Então, primeiro Deus. Abel não diz: espera aí, primeiro eu vou cuidar das minhas coisas, cuidar da minha fazenda, cuidar das minhas terras, cuidar da minha família, depois eu dou para Deus. Não, ele disse: primeiro é Deus, porque na verdade o verdadeiro regenerado, ele volta-se para Deus. Ou seja, ele não tinha vida espiritual, agora ele tinha. Agora ele pode olhar para Deus, agora ele pode amar a Deus, agora ele pode desejar a Deus, agora ele pode pôr Deus em prioridade. Primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, primeiro Deus, depois eu vejo o resto. Primeiro Deus, não só no termo da oferta, do que você dá, do que você devolve a Deus, mas no seu coração, nas suas motivações, nos seus sonhos. Onde está Deus nele? Deus não reparte a glória dele com ninguém. Se Deus não estiver em primeiro lugar, você não é digno dele. Jesus disse: se você não me amar mais do que pai, mãe, irmão, mulher,
esposo, filhos, ou até sua própria vida, você não é digno de mim. A segunda, ele deu o melhor. Nós não damos para Deus o que a gente acha e considera bom. Nós não damos para Deus o que a gente imagina que é certo. É melhor errar para mais com Deus do que errar para menos. Se você tiver que errar, se você não sabe o cálculo da sua vida perante Deus, dê a mais. Porque é melhor errar para mais do que errar para menos. A gente vê que Abel deu o melhor. Ele não buscou aquela sobra, ele não buscou aquela migalha, ele quis dar para Deus o melhor. O melhor. Não apenas o que ele acha que estava certo, o que ele acha que poderia ser suficiente, mas o que é melhor. Então, é como você pegar a sua vida e tirar da sua vida o melhor. Ele falou, o meu melhor tempo, a minha melhor dedicação, o meu melhor todo para Deus. O melhor de mim. Aquilo que você quer dar para a sua esposa, tem que ser o melhor de você, para os seus filhos o melhor de você, para o seu trabalho o melhor de você, mas primeiramente para Deus o melhor de você. O resto, secundário. E a diferença é que Caim não deu nenhum dos dois. Ele não deu o que era primeiro, as primícias. Ele não pensou primeiro em Deus. E ele nem deu o melhor. Essa é que o religioso faz. O religioso dá do que sobra e do que não tem importância. Do que não vai lhe exigir sacrifício. Do que não vai lhe exigir devoção. Mas não fica só por aí. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor agradou-se daquilo que Abel deu, da oferta de Abel e não a de Caim, nós precisamos parar para entender. É só porque Abel deu as primícias e o melhor? Não. O que agrada a Deus? O que realmente agrada a Deus? Aquilo que é feito por fé. Veja Hebreus capítulo 4, capítulo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo. O justo viverá pela fé. Sem fé, você pega o versículo 6 do capítulo 11 dos heróis da fé de Hebreus, você vai ver, sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o que agrada a Deus é aquilo que é feito por fé. Então, não foi só o fato de ser primeiro, nem foi o fato de ser melhor, mas foi pelo fato de ser por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E veja, por que Caim começou a ficar revoltado? Porque o sacrifício de Caim não foi feito por fé. Foi feito por uma obrigação religiosa. Foi feito por um interesse, por uma conveniência qualquer. Mas não por fé. Então, sem fé, qualquer coisa que você faça para Deus não tem dele a resposta de agradável. Porque só pode se aproximar de Deus quem crê. Então, um justo, ele alcança a justiça de Cristo pela fé. E a fé faz com que ele obedeça a Deus, com que ele queira viver para a glória de Deus, com que ele coloque Deus em primeiro lugar. Mas a religiosidade faz com que
você faça as coisas, não movido por fé, mas por uma crença, por um interesse, por uma regra, mas não movido por fé. Eu falo de fé porque, para alguns acreditam que a fé vem antes da regeneração, o que não é fato. Porque a fé é dom de Deus. E para que você obtenha a fé, você tem que ser regenerado. Você tem que nascer de novo. Morto não pode ajudar em nada. Quando você nasce, você não nasce dizendo: eu escolhi meu pai e minha mãe, eu escolhi nascer assim, com a cor dos meus olhos, com o tipo de cabelo que eu tenho. Você não faz nada para nascer. Você não escolhe nada. Quem te dá tudo é Deus. Quem faz tudo é Deus. Espiritualmente não é diferente. O que você faz para nascer espiritualmente? Você escolhe, você determina, você dirige, você não faz nada. Nada, só Deus faz tudo. É Deus quem gera a gente de novo espiritualmente. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra e você não sabe de onde vem nem para onde vai, só para onde Ele quer. Assim o Espírito. É Ele que faz, é Ele que toma a iniciativa. Então, você nasce, mas se você não for regenerado, você vai, a partir da regeneração, alcançar a fé salvífica que simultaneamente alcança a justiça. É justificado. Então, a regeneração precede a fé. Ela antecede a fé. Melhor dizendo. Então, a fé vem depois e não antes da regeneração. Então você percebe que Caim, Deus está falando para aquele assim: se todavia procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. Simples assim. Tudo que não provém da fé, a Bíblia diz que é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Então tem um monte de religioso achando que está agradando a Deus quando ele está cometendo pecado. Porque se você não faz algo para Deus provindo da fé, você está pecando. Então, por quê? Fez pela fé, agradou a Deus, o justo. O outro não fez pela fé, pecou. Não agiu corretamente, porque ele não pode, porque ele não foi regenerado. Porque se ele fosse regenerado, ele não fazia o que fez lá na frente. Porque todo regenerado, ele obtém de Deus e vai alcançar a fé. Ele será salvo. Ainda que ele peque ao que ele é, mas ele será salvo. Então, observa para você ver que somente pela fé real, que agrada a Deus, você pode, de fato, agradar a Deus e fazer com que tudo que você tem, toda a sua oferta da sua vida, seja primeiramente a Deus. Põe Deus em primeiro lugar, dá a Ele os primeiros frutos da sua vida e também dá a Ele o melhor que você tem. O problema que não pode deixar de ser dito é que tem muita gente na igreja regenerado que está vivendo como religioso. Não está andando por fé. Não está dando a Deus as primícias. Não está dando para Deus o melhor de sua vida. Ainda está se deixando levar pelo mundo. Ainda está colocando Deus em segundo plano ou para depois. Ainda está preocupado com o melhor que a terra pode dar a ele, ao invés de preocupado com o melhor que Deus pode dar. E é muito fácil nós vacilarmos.
É muito fácil quando a gente percebe que a gente não está agindo por fé, não está agradando a Deus, quando a gente perde essa coisa, e a gente precisa rever, e a gente precisa pensar e meditar, precisa se arrepender e voltar para Deus, voltar a colocá-lo em primeiro lugar, voltar a dar a Ele o melhor de nós, porque só assim nós podemos ser melhor para os outros, só assim nós podemos ser melhor para os outros. E isso serve de alerta aos religiosos que frequentam as igrejas, que se dizem cristãos, mas nunca colocam o Cristo no centro da sua vida. Se dizem cristãos, mas adoram outros deuses. Se dizem cristãos, mas adoram imagens. Se dizem cristãos, mas vivem para o mundo. Se dizem cristãos, mas põem família, filhos, emprego, dinheiro, sucesso na frente de Deus. Como pode se dizer cristão se Cristo não está no centro? Ninguém pode se dizer cristão. Então está na hora de se arrepender, de deixar de ser religioso e clamar a Deus para que Ele possa fazê-lo nascer de fato de novo em espírito. Nicodemos era um exemplo de religioso, mas Jesus falou: é necessário nascer de novo. Ele perguntou como pode fazer isso. No momento parece que ele não entendeu, mas depois, quando você percebe e vê que lá na frente ele se converteu. E o nascer de novo de Nicodemos não é voltar para a barriga da mãe, como ele falou, porque ele sabia que Jesus estava usando uma analogia, uma metáfora. Ele entendeu que o nascer de novo era começar tudo, era deixar todos os ensinamentos errados, é deixar todas as tradições, é deixar todos os enganos, é deixar todas as mentiras, é afastar de tudo que não provém de Deus e voltar-se para Deus e permitir que Deus de fato seja Senhor da sua vida. Então está aí o ensinamento, está aí a diferença. Tem muitos Caíns dentro da igreja, e não são tantos os Abéis. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que sejamos como Abel, que a nossa oferta a Deus fale até mesmo depois de morto, e não como Caim, que mesmo vivo, sua oferta não fala nada, não diz nada, não revela nada, porque fomos chamados para a glória de Deus. Fomos chamados para a glória de Deus. Cuidado. Como eu falei antes, Deus não pune inocentes, porque não há inocentes. Deus redime culpados, porque todos são culpados, todos nós. Não existe um justo sequer. Todos pecaram, todos destituídos estão na glória de Deus. Mas, como diz a palavra de Deus, quando ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Arrependei-vos. Se você está agindo como um religioso, larga disso. Busque a fé de Senhor e faz agir por fé, andar por fé, viver por fé, porque é isso que agrada ao Senhor. Me dê mais fé, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé, revigora a minha fé. Se você é um religioso e está reconhecendo isso me ouvindo, peça a Deus que te gere de novo, mas gere espiritualmente, e faça de você um pertencente à família de Deus, para que você saia da superficialidade dos que admitem e admiram Deus, para ser aqueles que reconhecem Deus na sua vida. Amém? Isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Não se ilude, seja pastor, seja membro, seja quem for,
Se você não vigiar, você logo vai deixando Deus, vai deixando Deus para segundo, para terceiro, para depois. Se você não vigiar, você vai deixando de dar o melhor de si para Deus, vai começando a dar apenas as migalhas que caem na mesa. Amém? Ouça o que o Espírito diz e faça o que ele diz. Amém? Vamos orar.